24 de setembro de 2012, 3 horas da manhã. Minha esposa Marta acordou e perguntou sussurrando se eu também ouvi o assobio. Eu respondi que sim, que já ouvia fazia uns minutos. E o que será isso? Perguntou Marta. Não sei, deve ser algum pássaro da noite que não conheço. Respondi. Lá fora o assobio continuava alto, fino, longo e sinistro como eu nunca tinha ouvido igual. Poucos minutos depois, o assobio parou e a noite voltou ao normal. Nas 3 noites seguintes, o assobio voltou da mesma maneira e na mesma hora. Nós não tínhamos a menor ideia do que ou quem assobiava. No sábado seguinte pela manhã, minha sogra Sueli, os cunhados Luiz e Vera chegaram para passar o fim de semana conosco. Marta não podia conter a alegria. Seu sorriso brilhava e encantava mais que nunca. Nós passamos o dia comendo boa comida e passeando pela fazenda. Tudo era motivo de orgulho para Marta, que mostrava as mais pequenas coisas com prazer e amor. No domingo pela manhã, as 3 prepararam galinha frita, salada, suco e fomos comer debaixo de um pé de manga na beira do brejo que passava afastado da casa, separando a fazenda da reserva florestal. Enquanto as mulheres levavam a comida, eu e Luiz levamos redes e cadeiras preguiçosas daquelas de macarrão. O dia estava quente, mas a água do brejo estava uma maravilha. Aproveitando que as mulheres divertiam banhando, eu e Luiz saímos para dar uma olhada na roça de mandioca que ficava aos 5 minutos dali. Meia hora depois, com fome e certo de que as mulheres nos esperavam para almoçar, voltamos para a beira do brejo. E foi então que tudo começou. Para nossa surpresa, Marta, sua mãe e irmã não estavam. As vasilhas estavam cobertas e nada havia sido tocado. Pensando que as 3, por alguma razão, haviam ido até a casa, eu e Luiz almoçamos e depois deitamos nas redes para descansar e esperar por elas. Os minutos passaram e nada delas voltarem. Eu decidi ir até a casa para ver o que passava. A casa estava fechada e nenhum sinal das 3. O meu carro, assim como o carro de Luiz, estava no terreiro onde havíamos deixado. Naquele instante, meu coração acelerou e a preocupação começou. Saí correndo para a beira do brejo, pedindo a Deus que as 3 haviam aparecido e que tudo estava bem. Infelizmente, nada estava bem. Elas não haviam voltado. Nem eu e nem Luiz conseguíamos entender para onde haviam ido e por quê. Não conseguíamos imaginar uma razão lógica para tal comportamento. E quanto mais a gente pensava e os minutos passavam, mais preocupados ficávamos. Pensando que algo havia passado enquanto banhavam, eu e Luiz descemos e subimos por quase 1 quilômetro e não encontramos nada. Nós passamos toda a tarde e grande parte da noite buscando por uma boa parte da fazenda e da floresta do outro lado do brejo. Não encontramos nenhum rastro ou sinal das 3. Até parecia que haviam sido engolidas pela terra. Na segunda pela manhã, liguei para a polícia pedindo ajuda. Menos de 1 hora depois chegaram 2 policiais e de imediato saímos para mais uma busca. As horas passavam. A ansiedade, a preocupação e o medo de não encontrá-las aumentava a cada segundo. Tudo indicava que as 3 subiram da área do piquenique, como se tivessem de alguma maneira sido levadas. Mas por quem? E como, se os únicos rastros visíveis eram os meus, os de Luiz e os delas? Segundo os policiais, certamente as 3 resolveram fugir da fazenda com a ajuda de algum conhecido. E que por aquela razão nada mais podiam fazer. Um absurdo que não fazia o menor sentido. Eu e Luiz passamos a noite sentados na varanda da casa. Cada barulho, cada estalo no mato, levantávamos na esperança de ouvir a voz de alguma delas. Porém, o único que ouvíamos era o silêncio. O único que víamos era a escuridão.
Na terça, eu e Luiz saímos mais uma vez a procurar por toda a fazenda. Pelo brejo, pela mata, por todo canto e buraco. Não encontramos nada. O desespero era total e insuportável. Na quarta, repetimos tudo uma vez mais, gritando e chorando desesperados. O resultado foi igual. Na quinta pela manhã, Luiz foi até a cidade prometendo voltar o mais rápido possível. Tão logo ele saiu, eu fui para a beira do brejo. Tudo estava igual como havíamos deixado no domingo. As vasilhas com o resto da comida, as cadeiras e as redes continuavam no mesmo lugar. A solidão e o desespero de não saber o que fazer ou onde procurar era ainda maior e mais doloroso. Ali fiquei horas sentado olhando para o vazio e relembrando cada momento daquele dia. A impressão que tinha era que Marta estava ali na minha frente, sorrindo e chamando o meu nome. Tudo não passava de uma imaginação desesperada. Também pensei no estranho assobio. Algo me dizia que o assobiador era o responsável do desaparecimento da minha família. No fim do dia, peguei as cadeiras, as redes, as vasilhas e voltei. A casa já não era a mesma. Nada era igual sem Marta. Tudo o que fazia ou tocava era uma lembrança dolorosa. Naquela noite, acordei com estranhos gritos. Eu saltei da cama, corri para o terreiro e gritei de volta. Ninguém respondeu. Gritei por Marta, Sueli e Vera. Nenhuma resposta. Aquele gritou mais uma vez e parou. Eu gritei outra vez, implorando pelo amor de Deus que devolvesse minha família. Ninguém respondeu. Eu fiquei um bom tempo ajoelhado no terreiro, chorando que nem uma criança, perdida e sem rumo. Na sexta-feira pela manhã, Luiz chegou. E por volta das 11 da manhã, quando preparava algo de comer antes de sair para mais uma busca, ouvimos uma voz chamar o meu nome. Eu não fiz caso pensando ser apenas mais um truque malvado da minha imaginação. Porém a voz chamou outra vez. Dessa vez, eu não tinha a menor dúvida. Nós saímos correndo rumo da voz. Da voz de Marta, que gritava lá do caminho do brejo, acompanhada de sua irmã e mãe. Nós não podíamos acreditar. Enquanto Luiz abraçava sua mamãe e irmã, eu agarrei Marta em meus braços e depois de uns 2 minutos de abraços e beijos, parei e perguntei onde havia estado durante todos aqueles dias. A resposta de Marta foi algo surpreendente. Vocês estão loucos, meninos? Nós estava lá no brejo esperando por vocês, que sumiram e não voltaram. O que fizeram com as coisas? E a comida? Nenhuma das 3 sabia que aquele dia já não era o domingo do piquenique. Nenhuma delas sabia que fazia 6 dias que estavam sumidas.